Daí, pessoal, mais uma resolução. Calcule o volume de um cone equilátero cuja seção meridiana tem perímetro igual a 18 centímetros. Bom, primeiro, a ideia do cone equilátero. Qual é a particularidade de um cone quando ele é equilátero? O cone equilátero é aquele onde a sua seção meridiana equivale a um triângulo equilátero. O que é a seção meridiana de um cone? Seção meridiana de um cone, aqui, ó, eu tenho um cone. A seção meridiana é aquela estabelecida a partir da referência como linha de corte do diâmetro da base. Então aqui, ó, tem o diâmetro da base, e aí eu faço um corte usando como referência esse plano de corte. E quando eu tenho, então, essa seção meridiana, quando eu corto o cone bem no meio ao comprido, é gerado aí para mim uma área triangular como área de seção. Sempre que tu corta o cone de comprido, é gerado como área de corte, área de seção, um triângulo. Se esse triângulo for um triângulo equilátero, esse cone ele é um cone equilátero. Então essa é a ideia do cone equilátero. Isso fica melhor mostrado na outra lâmina, eu coloquei um desenho. Então olha só, aqui eu tenho um cone equilátero, ainda inteiro, sem estar sendo dividido, né, sem estar sendo seccionado. Eu coloco aqui esse ponto aqui como ponto A, esse outro ponto lá no extremo, ponto B, e aí esse AB eu utilizo como diâmetro. Aqui eu vou projetar o resto da base lá atrás. Aí eu tenho esse AB como diâmetro. Então esse cone ele vai ser cortado usando como referência esta linha de corte. E aí eu tenho a seção meridiana. Então isso aqui é a seção meridiana. E a seção meridiana de cone é sempre triangular. E se esse triângulo for especificamente um triângulo equilátero, esse cone ele é dito cone equilátero. Então, sendo aqui um cone equilátero, a seção meridiana agora já está cortado aqui, ó, o cone. Eu tenho o triângulo que se refere à área de seção. Como o cone é equilátero, esta área de seção aqui, ó, é um triângulo equilátero e, portanto, os três lados são iguais. Então, aqui eu tenho um lado que, se eu observar, equivale à geratriz do cone. Aqui eu tenho um outro lado, também equivale à geratriz do cone. E aqui embaixo eu tenho um terceiro lado do triângulo equilátero, que equivale ao dobro do raio. Aqui eu tenho um raio e aqui eu tenho outro raio. Então eu sei que o lado do triângulo equilátero é o dobro do raio. Como o lado é igual à geratriz, então a consequência métrica é que a geratriz no cone equilátero ela é o dobro do raio. Geratriz igual ao dobro do raio, essa é a consequência métrica para cone equilátero. Mas o que ele está estabelecendo aí nesse exercício? Ele está me dizendo que o perímetro da seção meridiana, ou seja, o perímetro desse triângulo equilátero de seção, o perímetro é igual a 18. Então, eu sei que esse lado aqui, ó, mede 6 centímetros. Esse outro aqui também mede 6 centímetros. O lado é 6 centímetros. E aqui embaixo também tenho 6 centímetros. Portanto, o raio que é metade, raio igual a 3. Então, o raio da base é 3 centímetros, é a metade do lado. Posto isso, eu vou então para o objetivo do exercício, que é o cálculo do volume. Volume de cone, área da base, vezes a altura desse cone, dividido por 3. Posso ainda reescrever essa expressão como a área da base, a base é circular, então eu tenho πr ao quadrado, vezes a altura, divide por 3.
Substituindo os elementos que eu conheço, volume do cone igual π, ele não me deu, vou mantê-lo, π, vezes o raio ao quadrado, o raio então da base é 3, metade do lado, vezes a altura, e aí a altura eu também não tenho, mas a altura desse cone, se observar, equivale à própria altura do triângulo equilátero aqui, ó. A altura do cone é a altura do triângulo equilátero. E aí eu posso tanto aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó, entre geratriz, raio e lado, né, que é bem comum, geratriz ao quadrado igual ao raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Então eu posso aplicar aqui o Pitágoras com os valores conhecidos e calcular a altura. Ou eu posso direto pensar que a altura do cone é a própria altura do triângulo equilátero que está formando essa área de seção. Nesse caso específico, do cone equilátero. Então, no cone equilátero, a altura do cone é a própria altura do triângulo equilátero. E essa altura é lado raiz quadrada de 3 sobre 2, a expressão que define a altura do triângulo equilátero. Fazendo substituição, eu tenho que a altura do triângulo equilátero, o lado é 6, raiz quadrada de 3 sobre 2. Aqui eu tenho simplificação, 6 por 2, 3. E a altura do triângulo equilátero é 3 raiz quadrada de 3. Isso é a mesma coisa também que a altura do cone. Então vem para cá. A altura do cone, 3 raiz quadrada de 3 sobre 3. Simplifico aqui, ó, cancelo esse 3 com esse 3. Sobrou para mim que o volume é igual π vezes 3 ao quadrado vezes raiz de 3. 3 ao quadrado, 9. Então eu tenho 9 raiz quadrada de 3 π centímetros cúbicos. Então esse é o volume do cone. Se eu quisesse uma expressão decimal para esse volume, um valor mais concreto, seria interessante que eu tivesse o conhecimento da raiz de 3, né? Normalmente se arredonda para 1,7, e eu tivesse o conhecimento do π para uma casa 3,1. E aí multiplica 9 vezes 1,7 vezes 3,1, tu vai ter o volume decimal aproximado aí desse cone equilátero, ok? Então era isso, espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.